Saudações, eu sou Adriano Félix. Vivo em Curitiba há 6 anos, onde produzo conteúdo na área de literatura, livros e leitura. Venho para o edital Memorial de Vivências fazer uma retrospectiva dos meus trabalhos recentes. Eu moro na cidade industrial, no Sabará. Sou eu e minha irmã de 11 anos, a Simone. Minha história começa mais ou menos quando eu tinha essa idade, lá no interior do Paraná, em Cruzeiro do Oeste, terra do Vanderlei Cordeiro do de Lima e do Vespersaurus paranaenses. Vivi lá até o começo da adolescência, uns 14 anos. Neste tempo, eu fui um assíduo frequentador da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Foi lá que conheci Harry Potter, Anne Frank, Drummond, Senhor dos Anéis. Foi lá também que pela primeira vez li termos como storyteller, mitologia e filosofia. Quando eu cheguei em Curitiba, eu busquei aquilo que não existe no interior do Paraná: eventos de cultura pop. Nesses espaços, eu conheci pessoas, em geral os próprios expositores, com interesses iguais aos meus, principalmente na área do cinema e na literatura. Essas pessoas se tornaram grandes amigos. Eram cosplayers, performistas de todos os tipos, intelectuais e artistas das mais diversas áreas. Eram todos fontes transbordantes de cultura. E não demorou muito, eu comecei a expor nesses eventos também. Minha primeira participação foi na TrekCon de 2016. A TrekCon é uma convenção de fãs de Star Trek. Foi no Centro Cultural Memorial de Curitiba. Com esses eventos, eu viajei e conheci Guarapuava, Santos e Joinville, sempre representando Curitiba. Em agosto de 2017, a Fundação Cultural de Curitiba convocou os promotores da cultura para debater o calendário de eventos da cidade, inspirados em iniciativas de Bruxelas. Nesta reunião eu estive presente. O tempo foi passando, fui amadurecendo e os eventos ficaram maiores. Em 2019, produzi o Pausa Cultural, em parceria com o site Pausa Dramática e a Rádio Cultura. No mesmo ano, eu fui convidado para produzir uma série de corridas de drones, eventos até então inéditos aqui no Brasil. A primeira corrida aconteceu em Cascavel, no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgax. Neste meio tempo, minhas leituras também ficaram mais profundas e a minha percepção da cultura um tanto mais refinada. Quando eu dei por mim, eu já estava filosofante. Em 2017, entrei no curso de filosofia na Unibagose, pelo ProUni. Neste período, eu me interessei principalmente pelo ensino e pela divulgação da filosofia. Foi nesse momento que surgiram os meus primeiros textos. Em 2018, eu tive 2 publicações: Por que filosofar no ensino médio e Filosofia e filosofar, do princípio ao método. Ambos resultados de uma iniciação científica, que apesar de serem um tanto enxágues, tinham ótimas intenções. Neste período, também ajudei a organizar uma comissão estudantil para a produção de cafés filosóficos, abertos para a comunidade, a Céfilos. Como exemplo, mediei A Consciência em Plotino e Desafios Filosóficos do Ensino, ambas em 2018. Também neste ano, eu recebi a Bolsa Sidônio Muralha, oferecida pelo Instituto de Filosofia e Educação para o Pensar, para o curso de Filosofia para Crianças, baseado nas teorias de Matthew Lipman. Na graduação, eu aprendi principalmente leitura crítica, hermenêutica e que a filosofia se alimenta no seio da cultura. Antes de terminar o curso, terminei meu primeiro estudo, o Perifísios, Experimentalismo Semiótico sob o Céu de Curitiba, do qual falarei mais adiante. Em 2021, eu fui aprovado para a Bolsa Qualificação no curso de Literatura, Livros e Leitura, oferecido pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. A partir da imersão na literatura filosófica universal, dialoguei com aqueles que se tornaram amigos, referências e inspirações.
Poderia citar Heráclito, Nietzsche e Deleuze, Machado de Assis, Leminski e Ferreira Goulart. As comédias gregas, admito, o romantismo alemão, o Vedanta e a teoria pós-prometeica da ação, de Bruno Latour. Sou influenciado pela primeira fase do modernismo, que neste ano completa seu primeiro centenário, em especial pelos Andrade, o Oswald e o Mário. Ao me jogar na brasilidade, em seu viés antropofágico e no regionalismo crítico, eu acabei por devorar os gregos e ter espantos com o meu espaço imediato, o Paraná. A experiência me empurrou até o paranismo, pois só é possível acessar o universal pelo particular. Eu sou na metade de um trabalho sobre este novo paranismo, onde eu investigo os principais traços estruturais do pensamento local. Nele eu defendo que o paranismo é coletivo artístico que não se unifica pela abordagem estética, presença de determinada classe social ou de qualquer categoria humana específica. Tem uma premissa geográfica. Se você nasce aqui e se você produz aqui, você automaticamente é um tipo de paranista. Eu defendo que o ufanismo regionalista só se sustenta atualmente, se ele comemorar e congregar as suas próprias fragmentações. Essas duas ideias, da premissa geográfica e da comemoração da identidade encontrada na diferença, eu sintetizo no conceito que norteia o estudo, que é a aculturação epistêmica. Já conhecemos o mundo mesclado. É o trabalho antropofágico do modernismo, pega A, B, conjuga AB. É um pensamento essencialmente eclético. Não conseguimos trabalhar fora do ecletismo. Ninguém que surge aqui consegue ser autoctone, individual. Ele é fruto de um eu e um eu outro, um outro introjetado em si. E isso inevitavelmente vai abalar, isso abala a concepção de uma razão pura, autoctone. Somos, como todo bom brasileiro, aculturados. Ainda sobre o paranismo, em dezembro de 2021, eu vendi os direitos de um texto chamado Paranismo, Paradigma das Araucárias, por fomento da Lei Aldir Blanc. Se trata de um tipo de romance-ideia quase autobiográfico. Ele narra um processo de criação artística e conceitual, justamente o paranismo. Ele é uma viagem a um inconsciente que está estruturando uma nova ordem, que está rompendo um paradigma, e nesta ruptura ele está tentando ver novos caminhos para isto que ele está, para esta problemática que ele está encarando, mais uma vez o paranismo. Então ele performa o espanto, ele cria hipóteses, desafios, opções metodológicas, conclusões possíveis e até algumas angústias periféricas dessa questão identitária. Pela incorrência de determinados termos nesta reflexão, Paraná, paranismo, paradigma, eu recorri à aliteração, a figura de linguagem que repete fonemas. A grande maioria das palavras do texto tem P. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar caminhando. Eu gosto de pensar em passadas. E este texto ele surgiu durante uma caminhada. Então, às vezes, eu sinto que cada P é um passo. Neste texto eu digo, por exemplo, que passo pesado, pendulo no trapézio, me preocupo, os pelos platinam. Como proletário, performo Péricles, paladino dos pedidos, espetinhos e prensados. Penso, providencio e despacho. Passo panos no copo e no piso. Transporto pratos ao paladar. Percebo que Pepsi não é a primeira opção. Pago o pato, a pena, a copel e a sanepar. Passo na padaria e pago pães.
E no poço despercebido do espírito, pelejo. O espanto não passa. Por pouco não penso pior. E quase paro de proceder na polis por problematização. É um texto longo, tem umas 3 páginas. Em 2020, recebi o prêmio Outras Palavras, que também foi financiado pela mesma lei, a Aldir Blanc. Eu vendi os direitos da obra com a garantia de que 1000 cópias serão publicadas pela Secretaria de Comunicação Social e da Cultura de Curitiba. Sobre isso, só tenho a dizer que é o sonho de qualquer estreante. Acho que é muito mais do que mereço. Perifísios significa algo como sobre a natureza. É um nome dado por vários filósofos antigos às suas obras, dedicadas às considerações sobre o funcionamento do mundo e do que tem dentro dele. Ou seja, é uma tentativa de observação da ordem geral da physis. São as primeiras tentativas pela busca de um sistema mais amplo, por uma estrutura de acontecimentos, uma forma que conseguimos interpretar a realidade. Neste livro fui em busca, como todos os outros filósofos, das minhas próprias interpretações. A minha tese atravessa a história da filosofia para acessar um tipo de teoria do conhecimento. Ela é dividida em 2 partes. A primeira é o Livro do Olho Azul, um estudo histórico dos fisicalistas Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Heráclito de Éfeso, a partir de Nietzsche em A Filosofia na Época Trágica dos Gregos. Pelo perfil psicológico desses 3 filósofos antigos que o jovem Nietzsche traçou, eu começo a fazer certas dissertações sobre o posicionamento do filósofo diante da realidade. A partir de uma interpretação de Heráclito, eu retomo a ideia de daimons. Eu interpreto daimons como impulsos e representações mentais que visam necessariamente a dominação. Eles precisam ser meditados e mediados para produzir a harmonia do logos, o conjunto harmônico de leis que conectam o indivíduo ao universo, o faz homologar, se tornar um com o logos. Isso forma uma inteligência cósmica onipresente que se planifica no pensamento humano e que pode ser sentido cotidianamente nas práticas políticas, por exemplo. A segunda parte do livro é o livro do olho castanho. Eu acredito que vocês já entenderam o porquê do nome, né, do livro. É um estudo sobre mim, no fundo. É a performática dos daimons que eu reconheci em mim, a partir de heterônimos. Essa parte, a segunda parte, se ramifica em outras 4, expressando o que eu vejo como os modos comunicativos mais básicos, diferenciados entre si pela estilística, né? Sendo eles a ciência, a filosofia, a política e a estética. São as formas que encontramos para comunicar o mundo. O importante é se saber que nesta obra eu exploro meios metalinguísticos e poéticos para compor a minha reflexão contemplada no cotidiano da cidade. Portanto, é um experimento semiótico regional, como denuncia o subtítulo. E, por ser regional, é paranista. Tudo para performar a ideia de um corpo unitário regido por uma multidão de daimons. É o sujeito encarado como multiplicidade que se apropria das características de fluidez do devir para criar a sua realidade como um filósofo artista. Ao meu ver, trata-se de uma possibilidade para o Übermensch de Nietzsche, o homologante de Heráclito. Também em 2020, eu fui convidado para participar de 2 antologias. A Vozes, organizada pela Universidade Federal de Jataí, e Histórias para se ler em caso de quarentena, organizada pelo portal Pausa Dramática. Em 2021, eu fui convidado pela editora Medusa para participar da antologia A Última Quimera, em homenagem ao pessimista Augusto dos Anjos. Nesta antologia, eu publiquei o texto Entre Degraus. É um canto fúnebre de dor quando o Brasil atingiu 350 mil mortes por Covid-19.
Atualmente, eu estruturo o meu primeiro trabalho infantil. É um livro storyteller de epistemologia para crianças. Nele, eu tento introduzir práticas de pensamento científico, tendo como plano de fundo a paleontologia e, de maneira mais específica, o sítio Goiuerê, de Cruzeiro do Oeste. Em janeiro de 2022, eu fui convidado para falar deste projeto e mais de alguns outros temas no programa Café e Filosofia, na Rádio Web Clube FM, também lá do interior. Neste ano também eu estou calouro na pós-graduação em Antropologia Cultural na PUC Paraná. Olha, os eventos com as vendas dos produtos artesanais, os cachês que a gente recebia, alguns incentivos que tínhamos, todos eles ajudavam a complementar a renda. Assim que começa a pandemia, as coisas começam a ficar um tanto mais difíceis, né? Principalmente porque eu fazia esses trabalhos, eu conjugava esses trabalhos com a faculdade. Felizmente eu consegui os auxílios emergenciais do Estado, né? Eu fiquei sem trabalho. Se não fosse o dinheiro da Aldir Blanc, as coisas teriam ficado um tanto mais difíceis. Um tanto mais difíceis. A pandemia me fez passar muito mais tempo em casa. Particularmente, eu prefiro focar a minha energia em descobrir, porque senão eu surto de ansiedade, isso acontece. Então eu passo os dias, no melhor sentido antropofágico, devorando textos e eu me aprimoro para quando a dinâmica social normalizar. Felizmente, os editais foram fundamentais para manter este ânimo de produtor, né? Eles deram metas concretas. Então, quando as coisas estão difíceis e você fica sabendo que vão pagar R$100 para lançar um texto, que vai ter um concurso de poesia em tal estado, ou que vai tá tendo uma seleção, esses editais são fundamentais. Fundamentais. Além disso, a internet oferece muitos cursos livres. Vários eventos foram transferidos para o ambiente online, né? Eu mesmo mediei literatura e filosofia junto com o professor mestre Emerson Damasio em 2021. Neste mesmo ano eu fiz parte de uma mesa de conversa na Unibagose com o tema Problemas do Ensino à Distância. Com o início das vacinações e a volta de alguns comércios, eu consegui um trabalho como garçom em uma pizzaria aqui no Caiuá. Hoje é a minha principal fonte de renda. Quando acabar a pandemia, eu quero aproveitar toda e qualquer oportunidade para organizar e participar de encontros, eventos, conversas, debates e qualquer chance para poder confraternizar. É o ano de centenário do modernismo, bicentenário de independência, tem eleições gerais, tem Copa do Mundo, são todas oportunidades para comemorar. Eu preciso falar de literatura nacional, eu preciso falar sobre o paranismo, eu preciso fazer cosplay, ver meus amigos, conhecer gente nova, conhecer mundos novos. Eu preciso muito, muito viajar, sabe? Eu preciso muito viajar em grupo. Eu preciso ir em festas típicas para poder continuar o meu projeto de descoberta cultural. Bom, por hora é isso que eu tenho a dizer. Eu agradeço muito o espaço e rogo por mais oportunidades do tipo.